Olá, eu sou José Cláudio Rocha e sou apresentador deste documentário para vocês. Eu gostaria de iniciar nossa conversa fazendo uma pergunta. Vocês sabem o significado da palavra Apecatu? Apecatu é uma palavra de origem indígena dos povos originários brasileiros e significa o bom caminho. Nós escolhemos essa expressão para simbolizar o sentido e o significado da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma política pública das Nações Unidas para toda a humanidade. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro, também chamada de Rio+20. Agora, o meu nome é Javier Collado e agora estou trabalhando como diretor de inovação educativa na Universidade Nacional de Educação do Equador. Então, tudo iniciou no 2012, né? Eu cheguei no Brasil em março do ano 2012 e poucos meses depois, em junho de 2012, se celebraram as conferências de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas no Rio de Janeiro. E eu fui convidado para dar uma fala como ativista social dos direitos humanos. E poderia-se dizer que os ODS foram germinados, foram incubados e acelerados no próprio Brasil, né? A partir dessa eclosão que tiveram no Rio de Janeiro no ano 2012, conferências também conhecidas como Rio+20, porque estiveram mais de 65 mil pessoas de todo o mundo, né? Batendo papo como melhorar o mundo, o nosso rumo civilizatório. Em 2015, na 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, chefes de Estado, líderes governamentais, representantes de alto nível da Organização das Nações Unidas e a sociedade civil pactuaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também chamados de ODS, que constituem uma agenda global de desenvolvimento com metas até 2030, para estimular a ação nas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a economia, a social e a ambiental. E meu nome é Clodoaldo Anunciação, eu sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado da Bahia e também professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Quando, na função de promotor, nós tínhamos sempre uma função de repelir as coisas que aconteciam de errado na sociedade. Então, acontecia um fato e nós tínhamos que investigar ou pedir punição. Então, o Ministério Público, em geral, ele é conhecido da sociedade por essa faceta de acusador. E isso me incomodava muito. Um espaço na sociedade que precisava ser trabalhado, principalmente na área de saúde e educação, e nós teríamos que ter uma agenda positiva. Teríamos que fazer algo preventivo, proativo e permanente pela sociedade. Então, eu tive acesso, por pesquisa, à plataforma dos ODM, isso em 2008, e vi que lá eu poderia ancorar um trabalho do Ministério Público que fosse realmente proativo para a sociedade. Então, ao invés de punir as pessoas, eu ia utilizar dessas ferramentas que o Ministério Público tem, do poder que a Constituição dá ao promotor de atuar na sociedade, para trabalhar em prol dessa comunidade. Daí surgiu o programa OMP, os Objetivos do Milênio, Saúde e Educação de Qualidade para Todos, que nós começamos a visitar escolas e postos de saúde com a comunidade, fazer um diagnóstico e chamar essas pessoas responsáveis no Ministério Público para que elas explicassem os pontos que eram negativos. Com isso, nós conseguimos resolver muitos problemas sem ajuizar a ação. Então, nós tínhamos essa vantagem de, primeiro, ver com os próprios olhos os problemas de saúde e educação nas escolas e postos de saúde, depois chamar essas pessoas, dar uma oportunidade delas explicarem por que aquilo não funcionava bem, poupar a justiça de ter um processo para resolver aquilo, e, na maioria dos casos, nós conseguimos bons resultados, melhorando merenda, melhorando vacinas nos postos de saúde, melhorando a qualidade do ensino, das condições estruturais
das escolas, dos postos de saúde. Então, com isso, houve um grande envolvimento da comunidade, que nós visitávamos as escolas e postos de saúde, acompanhados de conselheiros tutelares, de conselheiros da saúde, de professores, de médicos, de bombeiros, da Polícia Militar. Então, era uma equipe multidisciplinar que ia à escola e aos postos de saúde. E nós fazíamos um diagnóstico estruturado com um formulário e tínhamos um diagnóstico realmente bem interessante. Esse programa começou em Itabuna, em 2008, e depois o Ministério Público abraçou e passou a ser um programa institucional do Ministério Público para todo o Estado, e hoje ele continua, já com a plataforma dos ODS, né? Porque houve a mudança ali em 2015 de ODM para ODS. Então, nesse momento, o Ministério Público também atualizou o nome do programa, hoje é Saúde mais Educação, Transformando o Novo Milênio, mas é essa ideia que começou lá atrás, em 2008, que ainda está presente nas escolas. A visão de futuro prevista nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável abarca um mundo de respeito universal aos direitos humanos e à dignidade humana, à democracia, ao Estado de Direito, à justiça, à igualdade e à não discriminação, à educação para todos com igualdade de oportunidades que permita a plena realização do potencial humano e contribua para a prosperidade compartilhada. É importante registrar que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS, eles são herdeiros de um outro grande empreendimento internacional, que foram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né, que inauguraram, digamos assim, o século XXI como uma tentativa de pactuar um conjunto de metas que pudessem ser atingidas pelos países, mas também mobilizando a sociedade no mundo. E os ODS vêm na mesma pegada, ou seja, no sentido de criar convergências dos vários setores da sociedade, do poder público, também dos setores econômicos, da sociedade civil, no sentido de dar passos para enfrentar os grandes problemas que a humanidade vem sentindo, né? E na nossa compreensão, inclusive, fizemos já alguns estudos e alguns debates sobre isso, a tentativa dos ODS é também traduzir em metas realizáveis aquilo que são as previsões dos compromissos internacionais com os direitos humanos. Ainda que, como metas, elas sempre, e podem ser analisadas, né, e a nossa observação é essa, como metas, elas, digamos assim, estão quantificando ou dizendo a que se pode chegar num determinado período, mas elas efetivamente não vão dar conta sozinhas de realizar os direitos humanos nas suas mais diversas expressões, na sua diversidade. Então, esse é um primeiro ponto importante. ODS, direitos humanos, sim, tem toda a relação, mas é importante sempre lembrar que os ODS são metas que se realizam num período histórico. Direitos humanos é um desejo, uma construção política para toda a história da humanidade. Então, essa diferenciação é sempre importante fazer, para a gente não confundir ou não achar que agora os direitos humanos viraram as ODS. Não, as ODS têm a pretensão de construir os direitos humanos, mas no limite de um tempo específico, enquanto os próprios direitos humanos são um anseio, uma luta permanente da humanidade. O que exatamente são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030? Em setembro de 2015, as Nações Unidas adotaram uma nova Agenda de Desenvolvimento para o período de 2015 a 2030. Após mais de 3 anos de discussão, os líderes de governo e de Estado aprovaram por consenso o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A agenda consiste, portanto, em uma declaração com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e as 169 metas correspondentes, uma seção sobre meios de implementação e de parcerias globais e um arcabouço para acompanhamento e revisão. Na verdade, para conseguir os ODS, precisamos do compromisso dos políticos de todos os países, mas também das empresas privadas, que são as que contaminam a nossa natureza, né? E então, aí fica o problema. Nenhum nem os outros, e também não a sociedade civil, todos têm a mesma consciência, a sensibilização para caminhar para lá.
Então, algumas vozes críticas, especialmente do Sul Global, eles falam que aí vamos a fracassar novamente no ano 2030 e vamos a criar outros objetivos, talvez, para o ano 2050. Um ponto importante dos ODS, que eu gostaria de sinalizar, é que eles obrigaram os países ricos a também participar da mudança. Em relação às empresas, eu acho que o grande debate que está colocado na agenda internacional é a gente caminhar mais rapidamente para a superação da ideia de diretrizes voluntárias para um tratado vinculante, ou seja, que efetivamente transforme a responsabilidade das empresas, tanto com a questão ambiental quanto com a questão dos direitos humanos, uma responsabilidade demandável, né? Porque hoje, infelizmente, ainda ela está muito disponível à vontade, ou seja, a disponibilidade de adesão desses agentes. E no mundo onde os maiores PIBs do mundo concorrem entre PIBs de fundos de investimento ou de empresas privadas que são imensamente maiores do que os PIBs dos estados, para usar mal a expressão PIB, é importante a gente chamar atenção para a necessidade do comprometimento dos agentes econômicos de modo vinculativo com a realização dos direitos humanos e dos próprios ODS. Também está em debate a construção de uma convenção dentro do âmbito da ONU, né, de uma convenção para o direito ao desenvolvimento, que também é outro debate estratégico, porque nós temos já há algumas décadas a declaração sobre o direito ao desenvolvimento, mas dá um passo no sentido de ter uma convenção que é vinculativa, que vai comprometer de modo mais concreto os estados e também o conjunto dos agentes. Também acho que é um segundo passo muito importante no sentido de que a composição, a realização dos ODS se complete com uma arquitetura de direito internacional que, digamos assim, seja mais duradoura e que possa transformar isso, que são metas temporárias, em também ações permanentes. Esse é um tema que a gente ainda precisa conhecer, né? Ainda há muito a conhecer, tanto dos ODS quanto dos direitos humanos, de todos os recursos que nós podemos utilizar no sentido de fazer a realização dos direitos humanos, o compromisso efetivo das instituições de ensino, das empresas, dos agentes públicos, dos órgãos públicos, das instituições, enfim, do conjunto dos agentes presentes na sociedade. Então, esse é o primeiro desafio importante. O segundo, há um desafio também de a gente construir espaços de acompanhamento, ou seja, eu chamaria assim de monitoramento dessa realização, ou seja, que passos de fato foram dados nesse período para a realização daquilo que se propôs dentro dos objetivos. Houveram, eventualmente, alguns retrocessos? Houveram avanços? Quais foram? Por quê? Então, se a gente vai lá na página do IPEA, né, tem todo o detalhamento das metas específicas para o Brasil, aplicadas, digamos assim, à realidade brasileira. Eu acho que esse é um segundo recurso importante, a gente produzir espaços onde a gente possa fazer aquilo que a gente chama de monitoramento da implementação. E acho que o terceiro desafio é ampliar os espaços de diálogo, de discussão, de construção sobre esse tema, porque, na minha avaliação, ainda estamos, digamos assim, com um desafio imenso de criar condições para que esse tema entre na agenda efetiva. Ainda temos 8 anos, né, até 2030, mas 8 anos passam rápido, então precisamos estar atentos a isso também do ponto de vista do debate, da construção de espaços públicos que tratem do assunto. Acho que isso já seriam 3 grandes indicativos para a gente avançar nessa construção.